Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do professor doutor José António Pereira da Silva, médico reumatologista, diretor do Serviço de Reumatologia do XUC, professor catedrático na Universidade de Coimbra, e um amigo, sobretudo um amigo. Primeiro, Ricardo Ferreira, doutorado, portanto, coordenador da equipe, enfermeiro no Departamento de Reumatologia. A vós um abraço muito fraterno e um obrigado muito sentido por terem aceito este desafio gigante. Mais do que todos estes títulos, hoje é um dia muito feliz porque vejo e conseguimos transformar em realidade um grande chavão que temos ouvido ao longo dos anos, que é o trabalho em equipas interdisciplinares ou, se quisermos, multidisciplinares. E, de facto, este é o primeiro ciclo de webinars da secção regional do Centro, onde, de facto, estamos já a apostar neste conceito e conseguirmos potenciar as grandes competências das equipas que trabalham ao nosso lado. E, nesse sentido, já há pouco tive a oportunidade de parabenizar o professor há pouco, mas gostaria de o fazer agora, que estão vários colegas a ouvir, para que todos consigamos nos situar e conhecermos um pouco melhor. O professor, além de todos estes títulos que tem, é uma pessoa que valoriza o trabalho em equipa multidisciplinar. Ao longo dos últimos 10 anos, tem sido um investigador de referência a nível internacional e tem potenciado este nível de investigação na profissão de enfermagem, tendo sido orientador principal em mais de várias teses de doutoramento, mas principalmente em 3 que eu conheço, e, portanto, gostaria de lhe agradecer imenso a forma como lidera esta equipa interdisciplinar. É, de facto, uma enorme referência a nível nacional e internacional, porque despe completamente aquilo que muitas vezes funciona como obstáculo ao desenvolvimento do conhecimento científico, que é o corporativismo profissional. E quem me conhece e quem viaja comigo ao longo destes anos sabe que eu sou um adepto e um crente muito forte no poder das equipas multidisciplinares e no efeito e nos ganhos em saúde e nos resultados em saúde, que somos capazes todos juntos de potenciar em toda a cadeia de valor das pessoas, porque no final do dia, caros colegas, importa é transformarmos a vida das pessoas para melhor, e eu estou profundamente convicto que só conseguiremos fazer isto a um nível de excelência quando aprendermos a trabalhar em equipa, quando aprendermos a rasgar e ultrapassar estes obstáculos ideológicos que em nada ajudam o desenvolvimento das profissões e em nada ajudam a criação de mais-valia nos sistemas de saúde. E nesse sentido, professor, é de facto uma referência internacional e gostaria de lhe agradecer a oportunidade de estar hoje aqui conosco e partilhar uma das suas áreas, que é apenas uma, das suas áreas de enorme desenvolvimento, que é a osteoporose. Existem dezenas de enfermeiros e centenas de equipas multidisciplinares a trabalhar nesta área e eu estou convicto que hoje vamos aprender muito sobre ela, vamos conseguir entender como é que cada profissional pode aumentar as suas competências, desenvolver a sua competência nesta área, para que amanhã consigamos prestar cuidados com outro relevo, com outro conhecimento consolidado, com outra prática, com outra evidência. Portanto, mais uma vez, muito obrigado aos meus colegas que nos ouvem, desejar-vos um excelente ano de 2022 e lembrar-vos que este é o primeiro webinar onde vamos, de facto, apostar no relevo e na importância do trabalho em equipa. Portanto, gostaria de enviar um abraço a todos, na esperança que se encontrem todos bem, assim como as vossas famílias, e consigamos todos juntos ultrapassar esta terrível pandemia que já destruiu e muito daquilo que é o nosso padrão de vida e, portanto, estamos todos muito ansiosos, não de eliminar por completo este formato, mas que possamos acrescer a aquilo que nós verdadeiramente gostamos, que é o contacto humano e estarmos novamente todos juntos a partilhar experiências, a partilhar conhecimentos e a crescermos todos juntos. Um abraço a todos, vou dar a palavra ao Ricardo. O Ricardo é um orgulho muito grande para mim, é um amigo de longa data, uma pessoa com quem partilhei momentos bons, momentos maus da minha vida, e neste momento é um momento muito bom, estamos todos muito felizes por ver o teu desenvolvimento, por ver o teu reconhecimento internacional. Seguramente não se deve nada mais do que à tua competência, à tua capacidade de trabalho, à tua dedicação e também, obviamente, à sorte de nos conseguirmos rodear nesta viagem maravilhosa que é a vida dos melhores
e tu, Ricardo, conseguiste fazê-lo com uma mestria singular. Portanto, um abraço a todos e até já. Obrigado, Ricardo. De facto, o dom da palavra persegue-te e é muito lisonjeiro ouvir essas palavras, mas saliento que, de facto, que é para mim um gosto estar aqui. Muitas vezes falo aqui na presença desta pessoa, deste amigo que me tem ajudado ao longo dos anos no caminho da investigação e de colocar a enfermagem no melhor patamar possível em termos de trabalho multidisciplinar. E, portanto, este é um evento que é singular. É o primeiro evento em que a secção regional tem elementos que não enfermeiros a participar e a discutir fenómenos que são multidisciplinares, mas sabemos que muitas vezes, na realidade, não é assim. E nesse sentido, salientar também, primeiro, antes de passar a palavra ao professor José António, que hoje o modelo deste webinar também é um pouco diferente. Nós vamos ter cerca de uma palestra, cerca de 40, 45 minutos, mais 45 minutos, é que se espera, e o que eu apelava aos colegas era que vão colocando as questões que vão surgindo, eu vou colhendo essas questões pelo chat e vou depois expô-las no fim ao professor. Portanto, não deixem chegar para o fim para partilhar essas questões, porque depois será mais difícil selecioná-las. E após esses 45 minutos, será um espaço sobretudo de debate. Esperemos que dê resposta às vossas questões, que é para ser mais de encontro ao vosso interesse. Relativamente a quem temos hoje como palestrante, o Ricardo já disse muito, mas para não haver mais delongas, vocês irão ver um dos aspectos em que o professor José António é mestre, que é na exposição que faz dos conteúdos e tenta colocar sempre colocar-se na perspectiva de quem vai assistir e tentar descomplexificar conceitos e colocá-los da forma mais simples e construtiva possível. E por isso, portanto, feitas estas notas de como é que vai funcionar e a introdução, é para mim um gosto dar a palavra ao professor José António para nos falar sobre esta patologia silenciosa. E haverá mais, mas as questões depois e a interação fica para o fim. Professor, pode começar. Só o som. Muito bem. Okay. Agora sim, já me estão a ouvir, espero. Boa noite a todos os que nos dão a honra de gastar e de dedicar o seu tempo a estar connosco. Espero sinceramente que sintam que valeu a pena e agradeço toda a vossa ajuda para que assim seja. E poderão fazê-lo naturalmente colocando questões que garantam que as vossas dúvidas não fiquem sem resposta. Queria retribuir as palavras amáveis de apreço que me foram dirigidas pelo Ricardo Matos e pelo Ricardo Ferreira. Eu tenho vindo a dedicar-me ao longo destes anos ao trabalho de investigação e de desenvolvimento do serviço numa colaboração interprofissional muito estreita. Tive o privilégio de encontrar uma equipa de enfermagem interessada em investigação, capaz de ultrapassar as barreiras interprofissionais, tal como eu tentei também fazê-lo, e o resultado disso é que hoje estou a ser, digamos, moderado por um enfermeiro que desenvolveu a sua carreira de investigação no meu serviço e que atingiu notoriedade internacional na nossa área, para vos apresentar um trabalho que revolucionou o tratamento da osteoporose em Portugal e que não teria sido possível sem o empenho competente e afincado de uma outra profissional de enfermagem de grande gabarito, a enfermeira Andreia Marques, que, como verão, foi a primeira autora de praticamente todos os trabalhos que irei apresentar convosco e que eu quero também homenagear e agradecer. Vou então partilhar a minha tela, espero que tudo corra bem aqui com a tecnologia. Dir-me-ão, por favor, se assim é. Ora bem, como é que eu pretendo ter slideshow, presenters view,
E uma vez que eu tenha isto, creio que estará bem. Sim, Ricardo? Está sim. Muito bem. Então, o tema é muito adequadamente apresentado desta forma: osteoporose, um combate multiprofissional. Pelo simples facto de que acredito piamente de que juntos, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, poderemos fazer a enorme tarefa que se impõe se quisermos realmente contrariar esta verdadeira pandemia que corre o risco de tomar conta do Sistema Nacional de Saúde ou de o impactar de uma forma tão poderosa que terá um efeito negativo em todas as áreas de assistência médica e da saúde pública. Ao fazer este nosso trabalho, um dos primeiros estudos foi o da validação de um modelo muito importante para a gestão da osteoporose, este modelo FRAX, que nós adaptámos à população portuguesa. E para isso tivemos que estudar a epidemiologia da osteoporose em Portugal. Bom, analisámos os anos de 2006 a 2010, estudámos os internamentos justificados por fraturas da anca apenas no Serviço Nacional de Saúde do continente e verificámos que ocorreram, em média, mais de 10.000 fraturas osteoporóticas da anca, do fémur proximal, a cada ano entre os anos de 2006 e 2010, aumentando progressivamente, como vem aqui, muito embora a população total tenha diminuído um pouco ao longo destes anos. Porque é que então o número de fraturas aumenta? Porque esta população é cada vez mais idosa. Muito mais fraturas no sexo feminino, aqui a vermelho, do que no sexo masculino, como era esperado, com base na casuística internacional, e também a verificação de que o número de casos de fratura aumenta exponencialmente com a idade, quer nos homens, colunas azuis, quer nas mulheres, as colunas verdes. Sempre mais mulheres do que homens, mas é aqui a partir dos 70 anos de idade que o número de fraturas osteoporóticas da anca realmente aumenta de forma extraordinária, proporcional à idade, e logo o número total será proporcional também à percentagem idosa da população, que tem vindo a crescer em Portugal, como aliás em todo o mundo. Ora, estas fraturas, que poderão ser consideradas simplesmente um corolário do envelhecimento, algo que faz parte do atingir de idades avançadas, têm um impacto enorme na vida das pessoas que sofrem deles. Concretamente, neste estudo, outra vez liderado pela enfermeira Andrea Marques, nós estudámos mais de 180 casos de fraturas osteoporóticas da anca, distribuídos por todos os hospitais distritais de Portugal, para concluirmos que os custos são, de facto, muitíssimo acentuados. Numa perspectiva dos custos para a sociedade, cada fratura da anca custa no primeiro ano, a preços de 2011, sublinho, qualquer coisa como 13.400 euros. No segundo ano depois da fratura, esses custos são de quase 6.000 euros, o que totalizava a preço, outra vez de 2011, qualquer coisa como 216 milhões de euros, dedicados apenas às fraturas osteoporóticas do fémur proximal, que representam cerca de um quarto de todas as fraturas osteoporóticas. Verificámos também que estas fraturas determinavam 12% de excesso absoluto de mortalidade no primeiro ano, isto é, comparados com uma população de idade e sexo idêntico, os que sofriam uma fratura têm 12% a mais de mortalidade e, portanto, direta ou indiretamente consequência desta fratura, e que tem um impacto notável na qualidade de vida das pessoas, uma perda de qualidade de vida ao fim do primeiro ano da fratura de cerca de 34%, por comparação com a população de idade idêntica que não sofreu fratura, passando por uma fase que portuguesmente era considerada mesmo pior do que a própria morte. Em média, assim se consideravam os doentes cerca de um mês depois de terem sofrido a sua fratura. Ora, este número de fraturas, que nesta altura atingia já 10.000 por ano, mais do que 30 por dia, este número de fraturas tende a aumentar progressivamente com o passar do tempo, mercê sobretudo do envelhecimento da população, mas também de algumas alterações dos nossos hábitos de vida.
Ora, ele é já um enorme problema de saúde pública. Esta é uma tabela, como costumávamos dizer, um quadro de presenças de doentes num serviço de ortopedia da Grande Lisboa em 2010, e o seu diretor, que me ofereceu esses slides, indicava que cada uma destas setas era, nesse dia, um caso de fratura osteoporótica. Todos, naturalmente, na maior parte, pessoas muito idosas, que ele descrevia apresentando esse slide como as suas miúdas. As suas miúdas são cada vez mais numerosas na sua enfermaria e, como todos compreendemos, são pessoas com uma fragilidade tão grande que um evento de fratura resulta muitas vezes numa morte acelerada ou diferida, portanto, ao longo do primeiro ou do segundo ano de vida. Como é que isto vai evoluir e como tem evoluído desde 2010 para cá? Foi muito recentemente publicado um trabalho da Osteoporosis Foundation, da International Osteoporosis Foundation, que olha para o estado da pandemia ou da epidemia da osteoporose nos diversos países da Europa. E, de acordo com estes dados, enquanto que em 2010 nós tínhamos demonstrado a ocorrência de qualquer coisa como 51.000 fraturas de fragilidade da anca, este estudo estima que em 2020 tenham ocorrido cerca de 70.000 fraturas, osteoporóticas em geral, não apenas da anca. Isto é, entre 2010 e 2019, um aumento de 36,5%. E se olharmos para a incidência por 1.000 pessoas com mais de 50 anos, ela aumentou também. Quer isto dizer, não é apenas o número total que aumenta pelo número de pessoas que tem, mas porque temos em cada 1.000 pessoas, em vez de 13 casos por ano, temos agora 15,8. Porquê? Outra vez, porque são mais idosas. Isto é, a incidência por cada milhar de pessoas com mais de 50 anos aumentou dramaticamente e o custo que daqui resulta foi de uma estimativa de cerca de 576 milhões de euros em 2010. Lembrem-se que os 200 milhões que apontei eram apenas das fraturas da anca, para mais de 1.000 milhões de euros em 2020, um aumento de custos na ordem de 74%, dados nacionais. Portugal não é, apesar disso, dos países em que houve um aumento mais acentuado do custo de fraturas entre 2010 e 2019, 74%. Na Bulgária terá aumentado de mais de 300%, na Roménia perto de 99%, menos do que em países mais evoluídos, porque, digamos, nós ainda não atingimos o pico de envelhecimento que alguns destes países já têm, e eles já tinham uma taxa de incidência muito maior do que a taxa nacional. O impacto das fraturas, estimado para acontecer entre 2020 e 2030, continua com este sinal negativo de grande aumento da gravidade. E porquê? Porque o número das pessoas, nomeadamente das mulheres com 75 anos ou mais de idade, irá também aumentar de forma muito significativa em toda a Europa, incluindo em Portugal, onde se espera que o número de mulheres com mais de 75 anos aumente de cerca de 26%, e com isso, naturalmente, virão muitas fraturas também. Estima-se que o número total de fraturas vai aumentar em toda a Europa desta forma progressiva, como estamos, portanto, aqui a ver, e Portugal segue aproximadamente este aumento médio, sendo que será equivalente por volta de 2019, melhor dizendo, as mortes induzidas por fraturas de fragilidade eram inferiores apenas às devidas à demência e às devidas a doença coronária, muito superior, por exemplo, à doença cerebrovascular, ao cancro do pulmão ou às doenças respiratórias crónicas, cancro da próstata, diabetes, cancro da mama, etc. Há uma mortalidade maior já em 2019 e ela tenderá, portanto, a aumentar com o tempo. Será que nós, perguntamos, portanto, nesta questão, para tentarmos olhar o que é que nós poderemos fazer enquanto comunidade de saúde, de profissionais ligados à saúde, será que nós podemos mudar o futuro? Será que nós podemos evitar que esta situação, portanto, evolua desta forma dramática, portanto, como estamos a ver que irá acontecer se não fizermos nada?
Para que nos seja possível, portanto, conseguir isso, nós temos que atingir um conjunto ou melhor, que olhar para um conjunto de necessidades críticas para podermos abordar este problema. A primeira necessidade crítica é que nós consigamos avaliar o risco de fratura na pessoa individualmente considerada, porque não podemos tratar toda a gente, apesar deste envelhecimento progressivo. Temos que ser capazes de estratificar e escolher as pessoas que têm um risco maior de sofrer uma fratura para as tratar, da mesma maneira que escolhemos as pessoas com um risco maior de ter um infarto do miocárdio para lhes tratar o colesterol, lhes tratar a hipertensão. Devemos ter naturalmente recomendações que permitam garantir que adotamos todas as melhores posturas possíveis, baseadas, tanto quanto possível, em evidência. Uma outra necessidade crítica é que tenhamos acesso a medicação eficaz. Pois se nós não tivermos nada capaz de alterar um problema, como sucede, infelizmente, com muitas doenças, não poderemos fazer nada. E, por fim, ainda, que tenhamos uma estratégia de saúde. Estratégia de saúde que deverá idealmente ser vista numa perspectiva nacional, aquilo que tipicamente atribuímos às autoridades de saúde, mas também na nossa perspectiva organizacional, local e até individual. Bom, vamos então abordar a primeira destas necessidades, acesso à avaliação de risco e a recomendações. Este foi o trabalho mais destacado e importante que eu fiz com a enfermeira Andrea e que contou naturalmente com a colaboração de muitas outras pessoas. Validámos para Portugal um modelo deste FRAX. Este FRAX é um modelo que permite estimar qual é o risco de fratura osteoporótica em pessoas individualmente consideradas. Pode-se encontrar na internet com muita facilidade, basta que se introduza a palavra FRAX no Google e que se encontrará com facilidade o modelo português que tinha sido utilizado até ontem, felizmente já mais de 247 mil vezes, 247 mil avaliações do risco. Introduzimos aqui um conjuntito de dados que se mostraram estarem relacionados com o risco de fratura. Podemos ou não ter uma densitometria, e esta é uma característica muito importante, e se clicarmos em calcular, ele dá-nos estes números. E este número quer dizer que para uma pessoa portuguesa deste sexo, desta idade, com estas características, a probabilidade de vir a sofrer uma fratura da anca nos 10 anos seguintes é de 13%. E que a probabilidade de sofrer uma qualquer fratura major, o que inclui as da anca, mas também as do húmero proximal, as fraturas da tíbia, as fraturas de colos, a probabilidade de uma fratura major é de 23%. Uma em cada 4 pessoas com estas características sofrerá uma fratura e, note-se, considerando o risco de morrer de qualquer outra coisa, isto é, considerando a mortalidade que existe em Portugal. Este é o risco, por exemplo, de uma mulher portuguesa de 78 anos de idade que pesasse 54 quilos e tivesse uma altura de 1,62 m, que tivesse já sofrido uma fratura sem qualquer outro risco e que tenha osteoporose não muito grave, da ordem de 3 desvios padrão ao nível do colo de fémur. Uma em cada 4 vai sofrer uma fratura osteoporótica nos 10 anos seguintes. Verificámos também, outra vez com o trabalho da Andrea Marques, que, na verdade, este modelo não apenas era idêntico ao que internacionalmente é recomendado, ele tem, na verdade, uma elevadíssima performance e qualidade científica em Portugal, nomeadamente com um rigor na estimativa de fratura na ordem dos 72%, 75%, 76% para as mulheres, na ordem de 90% a 93% no caso das fraturas da anca para os homens e de 81% a 85%. Este algoritmo, ainda que matemático, é muitíssimo mais rigoroso a avaliar o risco de fratura de uma qualquer pessoa do que o perito mais elucidado sobre estas coisas, mas que faça apenas uma estimativa. É muito melhor do que qualquer professor de reumatologia. E está facilmente acessível na internet, qualquer pessoa pode usar, incluindo os doentes e os seus familiares. E foi-nos ainda possível, portanto, verificar em Portugal que não só
temos um instrumento validado, como temos muito acesso às máquinas de densitometria. Temos um acesso fácil, na verdade, é daqueles países da Europa com menos tempo de espera para se fazer uma densitometria e é também um dos países em que mais frequentemente se utiliza o FRAX por milhão, portanto, de habitantes. Isto é, temos o instrumento, usámo-lo e temos acesso também ao exame laboratorial, nomeadamente a densitometria, que não é indispensável para usar o FRAX, mas que o torna um pouco mais rigoroso. Temos ainda recomendações multidisciplinares, outra vez lideradas pela enfermeira Andrea Marques com a minha supervisão, em que ficou claro, por consenso entre várias especialidades médicas, quem é que deve receber tratamento para osteoporose, considerando o risco de sofrer uma fratura e o custo da terapêutica em Portugal. Assim, a primeira recomendação, e eu gostaria muito de sublinhar esta, é que deve ser tratado para a osteoporose todas as pessoas que já tenham tido uma fratura de fragilidade. Bom, o que é uma fratura de fragilidade? Uma fratura que não devia acontecer se a pessoa não fosse frágil. E a regra que utilizamos de forma simples é que não deveria haver fratura com uma queda, por exemplo, ou um impacto que seja inferior ou equivalente a uma queda da mesma altura. Se a pessoa caiu para o lado, se a pessoa tropeçou, escorregou e partiu um osso, esta é uma fratura de fragilidade. Não a consideraríamos se eventualmente fosse atropelada, ainda que, como se compreende, uma pessoa que tenha osteoporose e que seja atropelada vai seguramente ter mais fraturas do que aquela que foi atropelada não tendo osteoporose. Mas o mais importante é sublinhar isto. Sempre que uma pessoa já sofreu fratura, há indicação formal para fazer tratamento independentemente de qualquer outro exame. Estabelecemos também, por consenso e com validação científica muito séria, outra vez trabalho meu e da enfermeira Andrea, que deveríamos tratar as pessoas que tivessem um risco de fratura de anca, de acordo com o FRAX, superior a 2,5, ou um risco de fratura major superior a 9%. Com estes critérios, demonstramos que o preço a pagar por um ano de vida ajustado à qualidade de vida é justo e é correto de acordo com as recomendações internacionais. Estas são recomendações suficientemente simples, acredito eu, e acessíveis para poderem ser utilizados no nosso país. Assim, no que diz respeito à primeira condição, acesso à avaliação de risco e recomendações, bom, Portugal tem acesso fácil e barato à densitometria, embora ela não seja indispensável, faz um uso frequente de FRAX, isto é, um calculador de risco, tem um modelo validado de FRAX, duplamente validado, não são muitos os países que testaram que ele funciona na sua população como nós testamos e tem recomendações de avaliação de risco e de intervenção para estes doentes, pelo que julgo justo dizer que temos satisfeita a primeira necessidade crítica para mudar o futuro. Temos acesso à avaliação de risco e temos recomendações. E quanto ao acesso à medicação eficaz? Bom, felizmente também aí somos privilegiados. Portugal tem, de facto, acesso fácil e barato, diria, a todos os medicamentos com provas dadas contra as fraturas. Todos, sem exceção, estão disponibilizados em Portugal com taxas, nomeadamente a de cobertura e de comparticipação, que os tornam, de facto, muitíssimo mais acessíveis do que em muitos países, e Portugal tem também recomendações sobre a forma como eles devem ser utilizados. Outra vez trabalho em que eu e a Andrea participamos e que é considerada que são recomendações portuguesas para a prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose primária, que são consideradas por aquele grupo da International Osteoporosis Foundation como sendo de recomendações de mais alta qualidade ao nível, portanto, dos diversos países europeus. De uma maneira geral, porque não é este o objeto central da nossa conversa de hoje, diria que poderemos simplificar e resumir estas recomendações terapêuticas desta forma. Todas as pessoas, e eu gostaria de sublinhar todas,
não apenas aqueles que têm osteoporose ou o risco de ter osteoporose, deveriam ser objeto destas medidas gerais. E notem como são medidas que estão tão próximo do core, da forma de atuar da enfermagem e, naturalmente, como seriam fáceis numa equipa multidisciplinar e multiprofissional que realmente se empenhasse. Garantir que as pessoas todas recebem vitamina D em quantidade suficiente, a exposição solar ou suplementos, que recebem e ingerem cálcio em quantidade adequada, cerca de 1 grama por dia, é muito fácil saber como é que isto se consegue, se quiserem debatê-lo, que consomem proteínas em quantidade adequada, tipicamente 1 grama por quilo de peso, que têm atividade física regular com carga, porque na ausência desta atividade o osso tende a fragilizar-se, que outros fatores de risco para a osteoporose são corrigidos, tratamentos e ainda que haja prevenção de quedas. A prevenção de quedas é algo que outra vez estará provavelmente muito mais próximo do coração da enfermagem do que dos médicos, do que da medicina como a conhecemos, é absolutamente essencial. Em regra, um doente que não sofre uma queda não sofrerá uma fratura, mesmo que tenha osteoporose. Ora, isto exige um aconselhamento, uma proximidade, um interesse pelas condições de vida das pessoas que está bem mais próximo da prática da enfermagem. Já no que diz respeito à medicação, temos um conjuntito de medicamentos com provas bem dadas. Eu diria que estes dois, o alendronato e o risedronato, administrados por via oral uma vez por semana, são fármacos que têm muitíssimas provas dadas. Para situações um bocado mais graves, nomeadamente em doentes que já tenham sofrido fraturas, ganham claramente a destaque o ácido zoledrónico, administrado por via endovenosa, e mais recentemente, mas de forma destacada, o denosumab e ainda, em casos muito particulares, o teriparatide. Como é que porque é que estes medicamentos são úteis e o que é que nós podemos esperar deles? Bom, do alendronato e do risedronato nós podemos esperar uma redução, peço desculpa que se desformatou aqui o slide, da ordem de 48% a 49% no risco de fraturas vertebrais e de 49% no risco de fraturas não vertebrais, um pouco menos com o risedronato, 36% e 27% de redução de risco. Com estes fármacos mais recentes e também mais potentes, o benefício é de facto maior. Nomeadamente, por exemplo, com o ácido zoledrónico, verifica-se uma redução de cerca de 60% na incidência de fraturas vertebrais durante o primeiro ano, 71% nos primeiros 2 anos e ainda uma redução da ordem de 70% nos primeiros 3 anos. O denosumab, que é administrado por via subcutânea de 6 em 6 meses, tem uma taxa de eficácia idêntica àquela que antes foi descrita para fraturas vertebrais, cerca de 60%, 71%, 68%, consoante consideremos os primeiros 2 ou os primeiros 3 anos. É uma redução de 2 em cada 3 fraturas, com base apenas, portanto, numa medicação administrada subcutaneamente 2 vezes por ano. Estes fármacos têm um papel decisivo no tratamento dos doentes que já foram vítimas de fraturas, com particular destaque para este denosumab, por uma razão, é que muitos dos doentes que sofrem fraturas do fémur já são muito idosos, muitos deles têm insuficiência renal. Reparem que a média dos casos que nós acompanhamos de 2019 a 2020, a média de idades era de 85 anos, muitos deles, quase 50%, com uma taxa de filtração glomerular, insuficiência renal considerada, o que contraindica a utilização dos bifosfonatos, e por isso o denosumab tem um papel decisivo no tratamento dos doentes que já sofreram fratura na nossa própria casuística e naturalmente estamos muito gratos por ele estar disponível. Bom, abordemos então as tais nossas necessidades, mas também em vista de uma estrutura particularmente importante para tratar as vítimas de fraturas do fémur, que são de facto estes chamados Fracture Liaison Services ou consultas de fraturas de fragilidade.
Então, revisitando as nossas necessidades críticas, verificamos já que temos acesso à avaliação de risco e recomendação, acabamos de ver que temos acesso à medicação eficaz. E no que diz respeito à estratégia de saúde para fazer uso capaz e eficiente destes recursos que já vimos ter. Bom, a estratégia de saúde global, a nível nacional, é considerada das mais pobres da Europa. E não creio que ninguém fique muito surpreendido, não é? E se calhar é politicamente incorreto falar disto durante a campanha eleitoral, mas enfim, ninguém se admira. Em termos de planeamento, em termos de política, da nossa maneira, de uma forma geral, nós somos realmente maus a planear e a organizar e talvez ainda pior em levar a cabo aquilo que o pouco que planeamos. Não temos de facto uma estratégia que se considere de nível médio sequer por esta International Osteoporosis Foundation, e também a percentagem de pessoas com alto risco de fratura que não recebem tratamento é muito elevada em Portugal, muito próxima do máximo observado noutros países. Eu gostaria de chamar a atenção para isso. Aponta este estudo da International Osteoporosis Foundation que qualquer coisa como 75% dos doentes portugueses com alto risco de fratura, eventualmente com FRAX superior àqueles limites, não recebem tratamento para a osteoporose. Este gap, esta falha no tratamento, é algo que é naturalmente merecedor da máxima atenção de quem está empenhado em servir o público da melhor maneira, ainda que o tenhamos naturalmente a diferentes graus de responsabilidade neste estado de coisas. E se olharmos, nomeadamente, para o aumento desta falha terapêutica, desta falta, portanto, no tratamento, ele aumentou entre 2010 e 2019 e o nosso país parece ser um daqueles em que esse aumento negativo foi mais pronunciado. Naquele estudo que vos apontei já antes, acerca do peso das fraturas osteoporóticas em Portugal, nós estudámos aqueles 186 doentes com fratura, com a enfermeira Andreia, uma vez mais, e concluímos que de todos estes doentes, depois de um ano de terem sofrido uma fratura da anca, apenas 29,6% estavam a receber vitamina D e ou cálcio, tratamento claramente insuficiente para um doente nesta situação, e que apenas 16,7% estavam a receber um tratamento adequado para quem já tinha sofrido uma fratura. Pasmamos, entristecemos-nos e devíamos nos envergonhar com estes números, mas é importante sublinhar que aqui não estamos sozinhos no mundo todo. São números muito semelhantes ao que se observam em vários países europeus, números idênticos, números melhores centros, por exemplo, dos Estados Unidos, pura e simplesmente porque os médicos, a comunidade em geral, eventualmente os profissionais de saúde, outros com menor responsabilidade do que os médicos aqui, têm dado muito pouca importância a este problema. De tal modo é assim que qualquer coisa como 83% dos doentes com uma fratura, isto é, que têm o máximo sinal de sofrerem de osteoporose. Não foi preciso pedir-lhes uma densitometria, nem sequer ir ao FRAX. Eles sofreram uma fratura e toda a gente deu conta. Ainda assim, um ano depois, não estão a receber tratamento adequado. E era isto que eu acho que essencialmente nós temos que mudar. Temos tudo o resto, mas não estamos a usar de forma adequada. E creio que juntos podemos aqui fazer muitíssima diferença. Gostaria de sublinhar então algumas mensagens. É fundamental avaliar o risco de fratura em idosos. Eu diria que é tão importante como medir a tensão arterial, avaliar o risco de infarto do miocárdio, porque, como vimos, vão morrer mais portugueses por fratura do que por infarto do miocárdio ou por cancro da mama. Ninguém se esquecerá
de aconselhar os doentes a fazerem a sua mamografia. É naturalmente também fundamental aplicar a todos as medidas gerais e eu não posso sublinhar mais a importância que a enfermagem possa ter aqui, organizada e empenhada nisto, na medida em que se trata de medidas de higiene alimentar e de atividade física, em que a enfermagem se empenha todos os dias e com muito brio. É ainda mais fundamental tratar com fármacos os que tenham maior risco, e esse risco é muito fácil de avaliar, como já se viu, e de decidir quem é que deve ser tratado. Agora, se isto tudo é fundamental e importante, eu diria que é imperdoável deixar sem tratamento quem já teve uma fratura. É imperdoável porque o simples facto de que já teve uma fratura multiplica o seu risco de vir a ter uma outra, é um dos indicadores mais importantes para aquele fracas. É também imperdoável porque é um acontecimento que está à vista de todos. Ninguém ignora isto, nem o doente, nem naturalmente os profissionais de saúde. E contudo, nós somos dos países, a par de muitos outros, em que a taxa de tratamento dos doentes com fratura está muito pequena e ainda em que temos um menor número destes chamados Fracture Liaison Services, serviços especificamente dedicados a prevenir, ou melhor, a tratar os doentes que já sofreram uma fratura. Portugal tem uma cobertura considerada pobre, está aqui como vem acompanhado por muitos outros países. Nós tivemos no nosso país, outra vez, com a equipa de enfermagem, o primeiro Fracture Liaison Service do Portugal. Neste momento são já 4 ou 5 e graças a um trabalho notável da enfermeira Andréa Marques, estão a constituir-se um grande número deles, outra vez, veiculado por sensibilização das equipas de enfermagem em diversos centros do país, numa belíssima demonstração de que o empenho multiprofissional poderá fazer a diferença. Enquanto o número de fraturas aumenta, o número de prescrições de fármacos para a osteoporose, infelizmente em Portugal, não deixa de baixar desde 2009. Mercê da pouca atenção que a comunidade médica, neste caso exclusivamente a comunidade médica, está a dar, portanto, a este problema, chegando-se a um ponto de podermos estimar que entre 2015 e 2020 houve qualquer coisa como 13,1 milhões de dias de tratamento a menos do que em 2015. O que é um prejuízo brutal perante uma epidemia que não para de crescer. Não importa aqui, naturalmente, apontarmos o dedo a este ou àquele porque é sua responsabilidade. É muito pouco útil que o reumatologista diga o ortopedista é que deveria cuidar disto porque ele é que tratou da fratura, ou que é o médico de família que o deve fazer, e o médico de família apontar para o reumatologista e para o ortopedista. O que nós temos é que todos organizarmos para prestar o melhor serviço e todos não seremos demais. Podemos mudar o futuro? Bom, já vimos que temos acesso à avaliação de risco, à medicação. Agora, o que nós não temos é uma boa estratégia de saúde, quer a nível nacional. Portugal tem das piores recomendações e do pior estado, como já vimos, de política nacional para a prevenção da osteoporose, mas não podemos também engentar a nossa própria responsabilidade individual. Não temos, de facto, uma comunidade profissional em todas as profissões devidamente empenhada no combate a esta pandemia e podemos aqui claramente fazer mais. Na nossa região, nós conseguimos constituir com os diversos grupos dos ACES, dos Centros de Saúde, que drenam doentes para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, uma estrutura que designamos por Unidade Coordenadora Funcional de Reumatologia do Centro e graças outra vez ao empenho proativo da equipa de enfermagem do nosso serviço, ela inclui em cada um desses centros de saúde um elo médico e um elo de enfermagem. E lançamos em 2019
como o nosso projeto bandeira, um projeto de combate à osteoporose, que pretende trazer ao trabalho conjunto a equipa de enfermagem e a equipa médica em cada um dos centros de saúde. Felizmente, esta cooperação é hoje muitíssimo melhor do que costumava ser, graças à nova organização dos centros de saúde, nomeadamente das USFs. E de uma forma simplificada, se quiserem, poderemos debater isto em mais detalhe. Temos então um fluxograma da nossa proposta para a nossa unidade coordenadora funcional. Bom, se o doente chegar ao centro de saúde, pode ser observado em primeiro lugar pela equipa de enfermagem ou de saúde comunitária e tem uma fratura osteoporótica, bom, todos nós temos que garantir que ele vai receber, fazer alguns exames complementares de diagnóstico e receber um tratamento. Não precisa de mais conversa. Se tem uma fratura, está indicado o tratamento, ponto final. Se ele não tem uma fratura, na nossa definição, tudo que está à esquerda desta linha seria responsabilidade da equipa de enfermagem, então este doente é submetido ao FRAX. Não precisa ainda de fazer densitometria. Se o FRAX for superior a 7 ou superior a 2, o FRAX para as fraturas major ou a 2 para a fratura da anca, este doente deveria ser encaminhado para o seu médico de família e este, por sua vez, proceder a um estudo mais fino, eventualmente, ao pedir uma densitometria, com base nessa densitometria, ou mesmo sem ela, decidir se o doente deve ser tratado ou apenas acompanhado se o seu risco de fratura for baixo. Se, pelo contrário, ou melhor, a equipa de enfermagem identifica que este doente tem um risco elevado, não se limita apenas a mandá-lo para o médico de família, vai fazer também educação sobre a prevenção de fraturas, nomeadamente a promoção da atividade física, a adequação da dieta, a exposição solar e outros, incluindo este doente numa consulta de enfermagem de prevenção de fraturas, onde estes doentes vão sendo acompanhados para garantir que os que chegam a precisar de tratamento recebem e aqueles que estão a ser tratados vão sendo devidamente reavaliados e estimulados. Se aqueles doentes que tenham um risco considerável já de fratura, avalia-se também o risco de queda, outra vez algo que foi atribuído consensualmente por toda a equipa multiprofissional à equipa de enfermagem. Consoante o risco de queda que a pessoa tenha no último ano, vamos avaliar e aplicar, portanto, aqui a escala Morse e com base nisto, por exemplo, se o score de risco de queda for elevado, a unidade de saúde comunitária, de intervenção na comunidade, intervém sobre a prevenção de quedas, incluindo trabalho sobre o domicílio do doente. Se, pelo contrário, este doente tem um risco baixo, se não teve nenhuma queda no último ano, se o score de risco de quedas, portanto, é baixo também, este entra num programa de longo prazo de educação quanto aos fatores de risco, à prevenção da osteoporose e à prevenção de quedas, sendo reavaliado o FRAX de 2 em 2 anos. Aos médicos caberia avaliar o risco de fratura pedindo densitometria nos casos em que se justifica, decidir que tipo de terapêutica é que o doente deve receber, colaborar com a equipa de enfermagem para garantir que a terapêutica é mantida e que estas medidas não farmacológicas são também elas respeitadas. Assim, em conclusão, e esperando não vos ter saturado demasiado com a intervenção até agora, eu diria, será que nós podemos então mudar o futuro? Focando-nos no nosso país, nas nossas condições reais, com os recursos e a população que temos. Bom, o futuro mudará só por si, para muito pior, se nós não fizermos nada para o mudar. Isto é, que o futuro vai mudar é garantido, que mais não seja pelo envelhecimento progressivo da população e mudará para muito pior se nós não interviermos para mitigar esse risco crescente. Nós podemos, de facto, mitigar e muito o efeito do envelhecimento progressivo da população, porque temos bons instrumentos de rastreio, bom enquadramento científico, orgulho-me de dizer isso, do melhor que há em todo o mundo, temos acesso aos fármacos, temos acesso aos instrumentos de avaliação de risco. Para que nós consigamos mitigar este efeito do envelhecimento, só nos basta verdadeiramente organização e vontade.
E acredito que todos, no sistema de organização que hoje temos, nomeadamente na partilha de responsabilidades, no diálogo crescente entre os nossos dois grupos profissionais, poderemos fazer muitíssima diferença, motivando-nos uns aos outros, pondo em prática sistemas que sejam abrangentes, que sejam fiáveis, que sejam sustentáveis de apoio à população, como aquele que nós propusemos e que poderá naturalmente ser melhorado, ajustando-se às necessidades locais. Queria terminar agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar convosco, a satisfação que me dá poder partilhar estes conhecimentos e este entusiasmo com profissionais de enfermagem, a satisfação que me dá a oportunidade de motivar mais pessoas para esta causa que considero ser de facto de muita valia. E por fim, agradecendo a todos os que colaboraram comigo e com a nossa equipa ao longo destes anos, as doutoras Ana Rodrigues, Vivena Tavares, Jaime Branco, Helena Canhão, a Sociedade Portuguesa ou a Associação Portuguesa de Doentes com Osteoporose, as sociedades de Reumatologia, Ginecologia, Medicina Física e Reabilitação e, muito acima de todos estes, à enfermeira Andrea Marques, a quem devo a enorme satisfação de termos conseguido estes resultados, porque ela foi responsável pela esmagadora maioria do trabalho que tive o orgulho de vos apresentar. E terei muito gosto em receber as vossas perguntas e tentar abordar o que tenha ficado menos claro no vosso entender. Muito obrigado. Obrigado também, Ricardo. Espero ter cumprido o meu tempo. Cumpriu seguramente, apresentou o tema de uma forma muito vasta, desde a fase de avaliação do risco até às possibilidades de intervenção farmacológica e não farmacológica, e abordando o aspecto da organização dos serviços, que será, como vimos, a mais difícil. Portanto, eu animo os colegas a partilharem as suas questões. Não há questões difíceis para o professor José António, mas vocês podem arriscar e fazer o vosso melhor por colocar uma dessas questões difíceis. Poderão ser tanto relacionadas com o tópico específico da osteoporose e da prevenção das fraturas, mas como também poderão ter outras dúvidas e aproveitar o facto de questionar sobre esta organização que ele promove no serviço, a importância que atribui à ciência e à prática informada pela ciência, e como é trabalhar com os enfermeiros. Eu tenho aqui certamente um conjunto de comentários. Estou a aguardar um pouco mais para que se possam colocar essas questões, mas um dos pontos, e já começam ok, estou-me a informar que ainda não há questões. Um dos aspectos que o professor referiu mais para o fim diz respeito à relação com os cuidados de saúde primários e à criação da Unidade Coordenadora Funcional, que é uma unidade piloto na região centro, e muitos dos colegas que nos estarão a ver, a maioria deles não serão enfermeiros a trabalhar em reumatologia, mas este é um tema que vai muito além desses, nomeadamente aos cuidados de saúde primários. Quero explorar um pouco mais essa vertente? Absolutamente, absolutamente. A importância das doenças reumáticas, de um ponto de vista epidemiológico e de saúde pública, é esmagadora, não é? Os dados, por exemplo, que temos das consultas nos centros de saúde, nos cuidados primários em Portugal, indicam que aproximadamente 1 em cada 4 consultas é justificada por uma queixa de tipo musculoesquelético, não é? E não creio que nenhum de nós profissionais de saúde fique surpreendido com isso, porque confrontamos com isso todos os dias, até em nossas casas, não é? Quais ou quantos dos nossos, das pessoas que estão a participar connosco hoje não terão já tido algum tipo de problema musculoesquelético de alguma natureza? Mais ainda, isto torna-se crescente numa população em envelhecimento progressivo, porque feliz ou infelizmente, com a idade vamos acumulando doenças e seguramente que as doenças musculoesqueléticas são das mais frequentes. Sob esse ponto de vista, pensemos nós na artrose, pensemos nós nas artrites, pensemos nós nas lombalgias,
neuralgias, pensemos nós nas lesões do menisco, nas tendinites, e tudo isto é passível de um tratamento muitíssimo mais satisfatório e holístico do ponto de vista do doente, se envolver toda a comunidade profissional. A enfermagem pode, de facto, ter um papel decisivo aqui em muitas dimensões para as quais, repito, está naturalmente muito mais vocacionado do que a medicina. A presença junto da comunidade, a educação para a saúde, os aspectos preventivos, a facilidade da comunicação, muitas vezes em coisas para a qual o médico não tem ou não arranja tempo. Quer dizer, há aqui um papel que tem, aliás, vindo a ser valorizado cientificamente em muitos países. Há inúmeros artigos, o Ricardo conhece-os bem, a demonstrar que as consultas de enfermagem em reumatologia são, em muitas áreas, absolutamente indispensáveis para a qualidade de serviços evoluídos e de mérito a nível internacional. Acredito que a nível comunitário poderiam ser absolutamente decisivas para diminuirmos o impacto das doenças reumáticas em termos de prevalência e em termos do impacto negativo na qualidade de vida das populações. Muito bem. Já tenho aqui algumas questões e vou então dar-lhes primazia. A primeira das quais da colega Filomena Pereira, que pergunta quais as recomendações alimentares para a ingestão de cálcio em quantidades adequadas. Muito bem, Filomena, muito obrigado pela pergunta. Aqui está uma coisa em que eu acho que todos nós podemos ajudar um bocadinho. O cálcio é o cimento dos ossos, não é? Sem cimento não há pilares e se não houver pilares, enfim, o edifício vai ruir. É adequado propor-se às pessoas que ingiram cerca de 1 grama de cálcio por dia nos pedaços da vida em que isto é mais decisivo. Nos idosos, ou melhor, mulheres pós-menopáusicas, homens com mais de 60 anos, que têm um risco crescente de osteoporose, mas também, e gostava de sublinhar isso, nas crianças e adolescentes que estão a construir o esqueleto. Se eu não tiver construído um bom esqueleto enquanto sou adolescente, jamais o terei no resto da vida. E, portanto, este grupo populacional é de extrema importância para a prevenção da osteoporose a longo prazo. Como é que nós sabemos se estamos a dar a dose certa? Com a alimentação comum em Portugal, nós podemos contar que a alimentação banal, de resto, nos oferece 300 a 400 miligramas de cálcio por dia. E podemos também contar que cada dose de lacticínios, as grandes fontes de cálcio são os lacticínios, cada dose de lacticínios nos dá aproximadamente 250 miligramas. E, portanto, a regra é fácil. Se a pessoa consumir 3 doses de lacticínios por dia, estará a atingir o seu grama de cálcio por dia. Se ela não o atingir, porque não tolera, e como sabem, há muita gente que sente, e hoje está um bocadinho na moda, que é intolerante à lactose, por exemplo, nessa altura só há uma forma que são suplementos. Os suplementos são frequentemente menos bem tolerados do que os alimentos, não é? Portanto, eu diria para estes 2 grandes grupos populacionais, jovens e mais idosos, 3 doses de lacticínios por dia, que podem ser apenas 2, se as pessoas optarem por leite especial cálcio, tem aproximadamente o dobro da concentração, e a alimentação normal faz o resto. Esta alimentação, contudo, não trará vitamina D, está bem? Não é possível suprir as necessidades de vitamina D da população em geral com alimentos. Se entenderem interessante debater isso, podemos conversar um pouco. Espero ter sido claro. O Ricardo vai-me chamando a atenção disso, está bem? Sim, sem dúvida. Temos aqui 2 questões muito práticas. Eu vou talvez a que seja mais fácil de responder primeiro. O colega António questiona-nos sobre o ácido ibandrónico como terapêutica profilática nos séniores institucionalizados. Será adequado? Muito bem. António, muito obrigado pela questão. Todos os séniores hospitalizados ou que estão institucionalizados deverão ter o seu risco de fratura avaliado pelo FRAX, está bem? É uma coisa tão simples que é bem melhor saber isto do que assumir que todos precisam. Tá bom? E alguns vão precisar de medicação muito potente porque têm já um risco muito grande de fratura, outros nem por isso.
Confesso-lhe que aquilo que leio da literatura não me faz pensar no ácido hipendrónico como uma boa escolha. E a razão por que lhe digo isso é porque não é dos fármacos que tem melhor demonstração de eficácia. O ácido alendrónico tem melhor demonstração de eficácia, o ácido risedrónico tem melhor demonstração de eficácia, para já não falar do zolodrónico e ainda do denosumab. O ibandrónico tem uma aparente vantagem de ser administrado apenas a cada mês ou apenas a cada 3 meses, mas, por exemplo, se formos para uma infusão endovenosa, o ácido zoledrónico é uma vez por ano, o denosumab é uma vez 6 em 6 meses. Todos estes fármacos têm demonstração de ser eficazes nas fraturas vertebrais e extravertebrais, enquanto que o ácido ibandrónico só demonstrou ser eficaz nas fraturas vertebrais. Está bem? Confesso que não é uma primeira escolha para mim. Muito bem. A colega Maria Martins agradece a partilha e foca aqui um aspecto que tem a ver às vezes com a definição de fratura osteoporótica e às vezes passa-nos à frente e nós nem identificamos. E ela coloca uma questão muito específica, que é: qual deve ser a atuação da equipa de saúde em relação a uma senhora de 60 anos que fez 2 fraturas em costelas, a primeira em 2019 a tossir, a segunda em 2021 a espirrar. Desconhece se tem osteoporose. Esta senhora precisa ser estudada para a osteoporose, está bem? Este é um exemplo absolutamente clássico de uma fratura de fragilidade. Ninguém devia fraturar no osso porque tossiu, não é? Mais ainda, note-se, há um perigo muito grande quando nós pensamos apenas em fraturas, particularmente se elas são em localizações deste tipo, que é a possibilidade de ser uma fratura patológica, está certo? A primeira preocupação que a equipa deve ter é garantir que não são metástases ósseas, por exemplo, está bem? Esta é uma preocupação, obviamente, que suplantada a osteoporose. Mas se provar que não há metástases, que não há um outro defeito, poderia ser um encondroma, por exemplo, a fragilizar o osso, o estudo da osteoporose é absolutamente obrigatório numa pessoa com estas características. Não só porque queremos evitar novas fraturas, Maria, mas também por uma coisa. É porque essa osteoporose pode ser sinal de uma doença muito grave que nós nos estamos a apanhar, como por exemplo um mieloma múltiplo, está bem? Não é a situação mais frequente que dá importância à osteoporose, mas quando acontece é naturalmente decisiva e ninguém gostaria de deixar escapar uma situação dessas. A questão foi da enfermeira Olinda Preto, corrijo agora esse pequeno pormenor. Não, o erro foi meu. Agora passamos para a questão da prevenção. E a colega Marlene pergunta: havendo uma ferramenta de avaliação de risco de fratura validada, não seria benéfico integrar essa ferramenta no S-Clínico de enfermagem nos cuidados de saúde primários para ela ser aplicada a toda a população? Muito bem. Eu ando há cerca de 3 anos à procura de um contacto que me permita sensibilizar alguém centralmente para isso. Seria muitíssimo bem-vindo. Eu acredito que seja um grande fator de mudança no estado de coisas em Portugal. Não tenho tido auscultação dentro da Direção-Geral de Saúde, ainda que haja que reconhecer que estes últimos 2 anos a pandemia do Covid, enfim, obliterou um pouco tudo e ofuscou quase tudo, não é? Mas estou perfeitissimamente de acordo. Não só seria um instrumento muito útil de lá estar, como tem tanta ou mais razão para fazer parte do S-Clínico do que muitas outras ferramentas que lá estão, pelas razões epidemiológicas de mortalidade que eu apontei. Portanto, esse é um ponto muito importante e se alguém na nossa audiência conhece como em Portugal é decisivo a pessoa certa para fazer acontecer isso, por favor, entre em contato comigo. Isto, professor, porque o algoritmo não é conhecido, ou seja, a fórmula de cálculo não é conhecida e isso também. Não, seria também fastidioso, está bem? Porque estão a ver, aquilo inclui qualquer coisa como 11 fatores de risco. Portanto, se nós tivéssemos que fazer o cálculo matemático, pá, íamos perder muito tempo. É certo que é uma particularidade um bocadinho questionável deste algoritmo, a fórmula em si não é pública, mas a verdade é que está imediatamente acessível para qualquer pessoa, portanto, que o queira utilizar. É muitíssimo fácil, metemos apenas aqueles números e não precisamos, repito, não precisamos ter uma densitometria para fazer um cálculo muito aproximado do risco real de fratura de cada um. Portanto, qualquer um de nós
pode fazer e nem precisamos, portanto, que o médico peça uma densitometria. A colega Andreia Pacheco questiona sobre a periodicidade com que devemos pedir a avaliação de prevenção. Ela questiona sobre essa periodicidade. Avaliação? Percebi bem, Ricardo. Avaliação de prevenção, ou seja, suponho que seja a avaliação do Frax e dos Da fratura da Frax, não é? Eu diria que a minha sugestão seria a seguinte: todas as pessoas, mesmo normais, a partir dos 65 anos, todas deveriam fazer esta medição pelo menos uma vez. E a partir daqui, a nossa decisão da frequência de reavaliar depende de quão próxima esta pessoa estiver do limiar de intervenção. Faço-me entender? Nós decidimos que acima de 2,5% de risco de fratura da anca é preciso tratar, acima de 9% de risco de fratura major é preciso tratar, mesmo antes disso devemos fazer as medidas gerais. Se a pessoa está longe disso, eu estaria tranquilo em dizer, ok, eu volto a avaliar daqui a 5 anos, não é? Mas se a pessoa não tem 2,5%, mas tem 2%, a minha sugestão é que volte a avaliar daqui a 1 ano ou 2, não é? Porque com a própria idade a pessoa vai se aproximando desse limiar de intervenção e nós queremos atuar prontamente. Portanto, acima, em suma, dos 65 anos, uma primeira vez para toda a gente. Se a pessoa já teve uma fratura ou o risco, fará antes disso. A partir daqui depende da proximidade com o limiar de intervenção. A partir do momento em que precisa e começa tratamento farmacológico, deixa de ser útil fazer isto, porque vai manter esse tratamento para sempre. Nunca será possível reverter o risco de fratura a ponto de que se torne desnecessária a intervenção terapêutica. Isto recorda-me do plano que se iniciou para fazer uma avaliação, um screening sistemático nos cuidados de saúde primários, em que chegamos na unidade coordenadora funcional a iniciar e a fazer formação específica em 8 unidades e recordo, corrija-me se estiver enganado, que identificámos que o ideal para fazer esse screening seria oportunisticamente às mesmas pessoas que iam fazer o rastreio para o cancro do coloretal, correto? Porque a população de risco é mais ou menos a mesma. Esse sistema de chamar as pessoas para o rastreio do cancro coloretal já está imbuído, portanto, na rotina dos USFs e dos centros de saúde, não é? E por isso a ideia era acoplar uma coisa à outra de maneira a que se tornasse, portanto, mais fácil e produtivo fazer. Acho que foi uma bela ideia, que aliás nós recolhemos nos centros de saúde, porque não nos ocorreu a nós, foi das equipas de enfermagem locais que nos sugeriram isso. Muito bem. Tenho aqui 2 perguntas relacionadas com a medicação. A colega Teresa pergunta: durante quantos anos se deve fazer o ácido alendrónico? E pode responder a essa primeiro. Muito bem. Eu diria, é uma coisa que me parece uma verdade, está bem? Isto é, nenhum tratamento será capaz de reverter o simples efeito da idade no aumento do risco da fratura. Nenhum medicamento é capaz de fazer isso, portanto, isto é, não há um elixir da juventude permanente, nem mesmo só sobre a osteoporose, não é? O que significa que uma vez que o risco de fratura aumenta com a idade, o meu risco de fratura aumenta sempre, mesmo que eu esteja a ser tratado, o que vai é aumentar menos, está certo? E daqui que a lógica, embora houvesse um certo medo com isto, e admito que seja isto que justificou a pergunta, a lógica é que se o meu risco de fratura vai aumentando, custa-me um bocadinho a perceber que a gente tenha que parar o medicamento, não é? Porque eu não vou ter cura para isto, não é? E a pergunta, muitas vezes, é respondida por mim com uma outra pergunta. Creio que nenhum de nós deixaria de dar tratamento para o colesterol só porque a pessoa vai envelhecendo e agora já não vale a pena evitar que ela morra, não é? Portanto, nós continuamos a tratar a hipercolesterolemia, a vigiar a hipertensão arterial, porque temos medo que as pessoas faleçam de uma doença cardíaca, pois temos aqui a mesma razão para evitar que elas faleçam em virtude de uma fratura. O receio relativo ao ácido alendrónico, que aliás é comum aos outros bifosfonatos, surgiu aqui há uns anos com a sugestão de que se dessemos ácido alendrónico durante muito tempo, começávamos a aumentar o risco de fraturas ditas atípicas, por um efeito que na altura
altura se designou como de congelamento do osso, não é? Ele não se renova e, como tal, vai ficar, digamos assim, muito frágil e, perdoa-se a expressão, partidiço, digamos assim, não é? A verdade é que este receio não tem grande razão de ser, está bem? Quer dizer, todos os estudos que estão feitos mostram que mesmo que essas fraturas atípicas aumentem um pouco, o número de fraturas a mais deste tipo é muito menor do que o número de fraturas a menos que se evitam com esta terapêutica. Sinceramente, não há razão para essa preocupação, o que não quer dizer que, com muito cuidado, possamos interromper o tratamento durante algum tempo para o retomar mais tarde. Mas esta é uma prática comum e não tem grande prova científica. Eu, sinceramente, não me preocupo com isso a uma escala de grupo. Num doente individualmente, poderá haver alguma razão específica para a gente pensar nisso. E depois segue-se a questão da colega Aldina, que pergunta, relativamente aos suplementos multivitamínicos à venda no mercado, se estes contêm cálcio e vitamina D suficientes. Obrigado, Aldina. Os suplementos multivitamínicos, de uma maneira geral, não têm cálcio e, de uma maneira geral, têm uma mistura de vitaminas com uma dose tipicamente insuficiente de vitamina D. E mais ainda, algumas vitaminas que fazem parte frequente desses suplementos podem ser indutoras de algum risco maior de osteoporose, como é o caso da vitamina K, dependendo, portanto, da quantidade que esteja lá dentro, e também, em menor medida, de vitamina A. Na minha perspectiva, também não precisamos de fazer suplementos diários, mas precisamos de fazer suplementos de vitamina D mais ou menos contínuos ao longo do ano, um pouco menos, portanto, no verão. Na minha perspectiva, o interesse de prevenir a osteoporose está melhor servido pela utilização de suplementos de vitamina D, apenas de vitamina D, torna-os muito mais maleáveis, não é? Isso é exatamente o que estou a conseguir. Aqui os há muitíssimo baratos em Portugal, enfim, qualquer coisa como 5 euros para 6 meses de suplementação. Não me parece que realmente seja proibitivo. Muito bem. Relativamente, o professor falou na muitíssimo baixa taxa de pessoas a fazer terapêutica dirigida à osteoporose ao fim de um ano após a fratura. É. A minha questão vai relativamente à forma como se motiva as pessoas para a adesão ao regime terapêutico, nomeadamente medicamentoso. E de que forma é que vê que as consultas de enfermagem das fraturas de ligação possa melhorar isso, nomeadamente com consultas de acompanhamento telefónico. Eu creio que isso pode ter um papel absolutamente decisivo. Na minha experiência, os doentes tendem a aderir de forma bastante próxima às medidas e aos tratamentos que são valorizados pelos profissionais de saúde. Quer dizer, eu julgo que é aquilo que é de esperar, não é? Se eu fui ao meu médico, se eu passei pela minha equipa de saúde, me disseram um dia para eu tomar, portanto, o alendronato e nunca mais me falaram disso, epá, é natural que eu também acho que não vale a pena, já se esqueceram disso há não sei quanto tempo, não me perguntaram nada, não me fazem nenhum exame para avaliar, portanto, se isto está a dar efeito, não me perguntam se eu estou a tomar, portanto, eu tendo a esquecer-me, como todos nós, não é? Daqueles conselhos, portanto, que recebemos muitas vezes. Se não há importância, não há importância. Se o médico não pergunta, se a equipa de enfermagem não intervém sobre isso, se eu não faço questão de perguntar ao meu doente e a sua medicação, o que é que está a tomar? Aquilo que me mandou, não, desculpe lá, diga-me exatamente o que é que está a tomar. E continuou a manter a sua vitamina D e não, e porquê é que abandonou? E no que diz respeito ao alendronato, porquê é que abandonou? Abandonei porque, doutor, não estou a perceber bem porque é que fiz isto, ou a equipa da enfermagem, naturalmente defendendo a eficácia desse trabalho conjunto multiprofissional, não estou a ver porque é que hei de tomar isto, não é verdade? Olha, lembra-se da sua vizinha, porque aqui a equipa no centro de saúde tem a grande vantagem de conhecer o envolvimento da pessoa, da sua vizinha que sofreu uma fratura, lembra-se que ela faleceu pouco tempo depois, é isso que nós estamos a tentar evitar que aconteça consigo, não é? Quer dizer, lembrar ao doente medidas que têm que ver
com a prevenção de doença e promoção de saúde, mais do que propriamente com o tratamento de doenças, que ainda por cima são assintomáticas até que matam, a equipa profissional tem aqui um papel absolutamente decisivo e não tenho dúvida que o envolvimento comunitário das equipas de enfermagem pode ser decisivo em conseguir sucesso. Bem, muito bem. Eu vejo que continuamos com um número de participantes muito estável, na ordem superior a 450. Volto a animar para que surjam as questões. E este tópico da adesão à terapêutica medicamentosa, recordei-me de um estudo europeu que o professor liderou em Portugal. Não me recordo agora do acrónimo do estudo, mas liderado pela professora Bishop Ferrari, e em que teve também uma enfermeira a liderar o trabalho de campo, a enfermeira Ana Pinto. Quer-nos falar um pouco sobre qual a intervenção desse estudo e o resultado? Bem, este foi um estudo de iniciativa, portanto, de uma colega da Suíça, que nós nos juntámos e que visava avaliar qual é o impacto de 3 medidas de intervenção na comunidade sobre a saúde de idosos. Só podiam entrar pessoas com mais de 70 anos de idade e as 3 intervenções que estavam em avaliação era vitamina D, a 2.000 unidades por dia, era agora vai-me faltar isso, ai caramba, dos medicamentos que se utilizam, melhor, suplementos que são utilizados de ácidos gordos, multissaturados. Ômega 3. Desculpa? Ômega 3. Ômega 3. De ômega 3, portanto, para a prevenção de doenças cardiovasculares, perturbações, portanto, de demência e oculares, etc. E ainda exercício físico no domicílio. Todas estas 3 coisas comparadas umas com outras e ainda, naturalmente, o grupo de controle que não fazia nenhuma delas. Nós recrutámos aqui em Coimbra 301 doentes idosos, pessoas idosas, que vivem na comunitária, não eram sequer muito doentes, e o primeiro grande achado para nós foi verificar como é baixo o estado médio de saúde dos idosos em Portugal por comparação com os outros países europeus. E os países em comparação incluíam doentes da França, da Suíça, da Alemanha e da Áustria. E de longe, os nossos idosos foram aqueles com níveis, daqui na nossa zona, está bem? Foram doentes com os níveis mais baixos de saúde geral e com níveis mais elevados de fragilidade. O que é muito importante considerarmos, porque muitas vezes ficamos muito tranquilos com o facto de que a longevidade em Portugal está a um nível elevado por comparação com outros países da Europa e do mundo. Vivemos, de facto, muitos anos, em média, mas não vivemos anos com tanta qualidade por comparação com estes outros países. Era maior o número de doenças, portanto, que cada um tinha acumulado, era muitíssimo mais baixo em Portugal do que em qualquer dos outros países europeus o nível médio de vitamina D. E esta é uma mensagem importante, particularmente relacionada com a osteoporose, já que a vitamina D é tão importante. E porque estamos facilmente convencidos, os profissionais de saúde e a população em geral, que não deve haver grande carência de vitamina D em Portugal, porque nós temos muito sol, não é? E o sol realmente combate a carência de vitamina D quando incide na pele, não é quando incide lá fora. Não é quando incide sob a roupa, não é quando incide no protetor solar. Ora, nós temos muito sol lá fora. Fugimos do sol muito mais do que muitas populações, por exemplo, da Norte da Europa. Não é? Eu fiz o meu doutoramento em Londres e no verão era certo e sabido que havia um bocadinho de sol e o pessoal estava todo nos parques em cuecas, no centro da cidade. Não é? Em Portugal a malta foge do sol, portanto, para vir para dentro dos edifícios. Não é? Nós temos, de facto, das carências, das prevalências mais elevadas de carência de vitamina D em países europeus. Num estudo que fizemos em Portugal, em que estudámos mais de 3.000 pessoas espalhadas por todo o país, concluímos que 2 em cada 3 pessoas, exatamente 66%, das pessoas com mais de 18 anos tinham níveis de vitamina D inferiores ao recomendado em Portugal. Portanto, esta é uma realidade a que nós não podemos fugir. Não é? E, de facto, verificou-se isso.
Ora, porquê é que a população em Portugal há de ter níveis mais baixos de vitamina D do que na Alemanha ou do que na Áustria? Por uma razão muito simples, é que a suplementação é a regra. Nos idosos, na Áustria, na Alemanha, na França, na Inglaterra, todos os idosos são praticamente, sem exceção, suplementados em vitamina D, o que não acontece em Portugal. Vai daí que os estudos que são feitos noutros países já não encontram muitos doentes com carência de vitamina D. Infelizmente, gostaria também de vos informar disso, é uma notícia que me entristece, mas até agora não encontramos nenhum efeito significativo, nem da vitamina D, nem do ômega 3, em nenhuma dos indicadores de saúde que nós estudamos, e estou a referir-me no estudo global que envolveu qualquer coisa como 2.000 idosos da Europa e teve um custo total entre público e privado superior a 17 milhões de euros. Portanto, não encontramos nenhuma razão para suplementar as pessoas com ômega 3, não encontramos até agora nenhuma razão sequer para suplementar as pessoas com vitamina D, embora seja importante reconhecer que, mercê desta suplementação maciça em toda a Europa, a percentagem de pessoas que tinha níveis baixos de vitamina D era inferior a 20% no total da população, mas 40 e tal a 50% nos portugueses que participaram no estudo. E, portanto, eu continuo a advogar que em Portugal façamos suplementação, portanto, regular, mesmo sem fazer medida prévia, porque não há risco de dar vitamina D, praticamente nenhum, e é quase certo que a pessoa média terá carência de vitamina D. Não sei se Interessante, havia outra sim, interessante que ainda mesmo antes de abordar esta sua última intervenção, surgiram questões relativamente à suplementação vitamínica. E uma das quais creio que já deu resposta, que é à questão da Cristina, a enfermeira Cristina Brito, que é quais são os riscos de ultrapassar a dose diária recomendada de cálcio e de vitamina D. Respondeu à parte da vitamina D, que Muito possa bem. acontecer decorrente da suplementação. Muito bem, Cristina, relativamente ao cálcio, não há assim riscos muito acentuados, está bem? Mas há alguns estudos que sugerem que em idosos, se nós formos muito além dos 1,2 gramas por dia, poderemos talvez, não é muito certo, poderemos talvez aumentar o risco de cálculos renais e vesiculares e ainda de aterosclerose. E por isso sugere-se que 1 grama é quanto basta e que não devemos ir muito longe disso, com um pouquinho de cuidado se o nosso doente tiver litíase renal, por exemplo, e sempre garantindo que a pessoa tem vitamina D suficiente. Não vale a pena suplementar em cálcio quem não tem vitamina D, porque o que entra pela boca vai sair com as fezes, tá bom? Portanto, a vitamina D é essencial para absorver o cálcio do intestino e é essencial para o manter no sangue e evitar que ele se perca na urina. E, portanto, mesmo para aqueles que têm litíase, tomar vitamina D protege um pouco contra a litíase, embora não em absoluto. No que diz respeito à vitamina D, há estudos, a dose recomendada diária, em geral, pelas organizações internacionais, é de cerca de 800 unidades internacionais por dia. O que quer dizer, por exemplo, uma gota de Vigantol por dia, 1,5, está bem? Pode-se tomar semanalmente, 10, 15 gotas por semana, pode-se tomar mensalmente e o efeito, portanto, é aproximadamente idêntico. Muitas autoridades internacionais, e é também o que eu retiro da literatura, sugerem que a dose deve ser maior, da ordem das 1.500 a 2.000 unidades por dia, o que poderia querer dizer destes comprimidos que agora, portanto, temos em Portugal, um de 15 em 15 dias ou de 10 em 10 dias, em termos de gotas de Vigantol e aparentados, qualquer coisa como 20 gotas por semana, e teríamos estas 2.000 unidades. Há estudos em que foram administrados aos doentes 10.000 unidades por dia durante 6 meses, sem risco e consequência nenhuma. O que quer dizer que é muito difícil intoxicar alguém com vitamina D, está bem? Com bom senso, não se vai tomar um frasco por dia, está certo? Mas com bom senso é muito difícil intoxicar alguém. Podemos
ter muitas dúvidas acerca dos benefícios da vitamina D em muitas pessoas, mas não há razão nenhuma para ter dúvida acerca da sua segurança dentro deste uso razoável. Uhum. Agora, não será por acaso que organiza assiduamente um simpósio ou um evento só destinado à vitamina D anualmente. De facto, levanta muitas questões e afeta muitas áreas da saúde. Muitas Mas eu passo então para outra vitamina, que é uma questão do enfermeiro Nuno Gomes, que pergunta sobre a importância da vitamina K2 na fixação de cálcio. E isso tem alguma recomendação de dosagem? Com sinceridade, tudo o que conheço do metabolismo cálcico, tudo o que conheço de recomendações internacionais em termos terapêutica, numa estratégia individual e populacional, não vejo nenhuma recomendação para a utilização de vitamina K. Não tenho um conhecimento específico acerca do papel da K2 em particular. Agora, dir-lhe-ia que se houvesse aqui um papel relevante, protetor, merecedor da nossa intervenção em base científica, eu seguramente teria encontrado sobre isso no circuito em que me movo e na atenção que eu dou à literatura, está bem? Não tenho um conhecimento específico para lhe responder nesse particular. Uhum. Eu relembro os colegas, se quiserem colocar também questões em termos de interação da equipa multidisciplinar, que esta é uma excelente oportunidade. É claro que o tema de hoje é a osteoporose, e as fraturas de fragilidade, o tema que nos motiva. E eu retive em particular uma mensagem que foi o facto da mortalidade por fraturas de fragilidade superar, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que merecem consultas nos cuidados de saúde primários e nos diferenciados ao mais alto nível. E aqui a minha questão é: será que aquela fotografia que mostrou das senhoras do Hospital de Sim. Lisboa informará o porquê desta invisibilidade deste problema? Infelizmente, eu acredito que sim. Acredito que os problemas dos idosos são com frequência tidos como problemas menores. Talvez por razões idênticas ao facto que os problemas dos africanos são tidos como problemas menores, não é? Numa perspectiva política, isto é, estão um bocadinho distantes. Assumimos que as pessoas já estão em fim de vida. É de esperar, portanto, que com a idade se acumulem doenças e logo elas são menos toleráveis, não é? São mais toleráveis, portanto, pela opinião da população, portanto, em geral. Agora, eu diria que a comunidade de saúde deveria olhar para isto com um olhar um bocado diferente. Estamos de acordo que os anos de vida só são muito úteis e muito valiosos se tiverem qualidade de vida, mas que um ano de vida dos 70 aos 71 é tão importante como o ano de vida dos 50 aos 51 ou dos 64 aos 65, que é o que neste momento me interessa mais, a título pessoal, não é? Ponto número 1. Um outro ponto que a comunidade de saúde deverá tomar, julgo eu, em consideração, é que nós nos orgulhamos de ser os grandes responsáveis por as pessoas viverem até mais tarde. Ora, não podemos orgulhar-nos de os fazer viver até mais tarde e depois abandoná-los à sua sorte, como se aquilo que lhes aconteça depois de velhos seja de somenos, não é? Quer dizer, isto é que está errado. E temos também que corrigir a nossa noção de que as coisas são próprias, portanto, do envelhecimento, pura e simplesmente, e que temos que as atender. A nossa responsabilidade é diminuir o sofrimento das pessoas, a nossa responsabilidade, aquilo que abraçamos como profissionais, foi isso mesmo, aumentar o bem-estar, diminuir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida. E eu julgo que devemos ter essa responsabilidade, quaisquer que sejam os fatores que estão em causa e quaisquer que sejam as pessoas que estão em causa, mais idosas ou não. Agora, aquele conjunto, não é, daquelas senhoras naquela enfermaria
de facto, provocam um pouco essa sensação que estará subjacente à tua intervenção, Ricardo, que é dizer assim, bom, está bem, mas são todas muito idosas já, não é? Terão menos impacto na sociedade, terão uma visibilidade menor, o que acontece muitas vezes com pessoas de idade, não é? Que até na pele parecem ficar quase transparentes, não é? Agora, obviamente, eu julgo que em consciência temos que combater essa invisibilidade e assumir a nossa responsabilidade em todas as áreas, não é? De melhorar a qualidade de vida do doente. Depois de uma fratura, sofre imenso com isso, torna-se, tem medo, por exemplo, depois de uma queda, de voltar a sair, perde a autonomia, perde confiança e qualidade de vida e, enfim, como profissionais de saúde, temos uma mão a dar. Muito bem. Eu não queria abusar da bondade do professor, já se disponibilizou aqui 1h30 com os colegas e algum tempo antes disso, mas tenho uma última questão e depois dou a palavra também ao FMR Ricardo Matos, caso queira fazer algum comentário. Mas a minha questão é porque sei que seguramente teremos muitos colegas a assistir com um gosto especial pela reabilitação. O professor também diz frequentemente que antes de conseguirmos mudar o mundo, temos de selecionar e chegar a alguns é melhor do que chegar a todos. E nesse caso ainda estamos um pouco longe da prevenção primária, de evitar fraturas. Mas nas pessoas que têm uma primeira fratura, quão importante é, na sua perspectiva, a reabilitação, uma vez que assistimos a pessoas que chegam à nossa consulta de enfermagem e que lhes foi dito que não precisavam, não teria utilidade. Como é que vê esse problema? Pois, quer dizer, com frequência, até vejo doentes meus que já sofreram uma fratura, que têm osteoporose, dizer-me que foram aconselhados a evitar o exercício físico, não é? Não vá você por aí cair. Bom, a falta de exercício físico é um enorme fator de risco para a ocorrência de fraturas por duas grandes razões. Uma delas é que quem não faz exercício físico cai mais facilmente, não é? Quem não tem reatividade muscular, quem não tem reflexos, quem não tem força para se aguentar, por exemplo, quando tropeça, vai cair mais facilmente, vai sofrer traumatismos com mais facilidade. Este é um primeiro ponto que é absolutamente decisivo, não é? Que a gente considerar. Portanto, manter agilidade, força, capacidade, atenção, reflexos, tudo isto, portanto, ajuda muitíssimo a evitar quedas. A segunda razão é que os ossos mantêm o cálcio que têm quando sentem stress mecânico. Eu não sei se têm esta noção, mas qualquer coisa como 3 meses passados na estação espacial sem gravidade levam a que os astronautas percam quase 35% de todo o cálcio do esqueleto. Eu imagino que os nossos descendentes, dentro de 3, 4 gerações, vão ser todos moluscos, vão flutuar no ar sem esqueleto, porque vamos andar por aí a pairar e, não havendo gravidade, não vamos ter esqueleto. Não havendo atividade física, não vamos ter esqueleto. Não é? É dos fatores de risco maiores para a ocorrência da osteoporose, também por isso os ossos ficam mais fracos, porque não há carga, e o exercício idealmente deve ser com carga, não é? E a tendência às quedas é maior porque não há músculos nem reflexos, não é? Isto pode ser naturalmente combatido por qualquer tipo de exercício, nomeadamente a natação, por exemplo. Mas se quisermos aumentar a massa óssea ou preservá-la ou contribuir para isso com exercício físico, ele tem que ter carga. Marcha, corrida, dança, qualquer coisa, portanto, deste tipo, mas com carga, porque o osso tem que sentir, digamos, aquele stress mecânico para depositar cálcio e reforçar-se. Não é? A reabilitação das pessoas, depois de uma fratura, tem ainda um outro efeito muito importante, Ricardo, que é o seguinte: acho que todos os que se dedicam a essa área têm conhecimento desta chamada síndrome pós-queda, não é? Para um idoso, uma queda é um drama. Muitas vezes é o início de uma incapacidade, porque as pessoas ganham medo, não é? Porque a queda é uma coisa aparatosa, eventualmente pode não ter tido consequências, mas sempre que há uma queda, está a anunciar a próxima. E, portanto, nós devemos dar muita atenção a isso. E se eu
deixar que esta pessoa que teve uma queda continue a degradar-se e não instituir aqui medidas de reabilitação adequada, esta pessoa vai se tornar mais dependente, cada vez mais medrosa, cada vez com menos atividade física, crescendo exponencialmente o seu risco de ter outros acidentes e naturalmente mais fraturas. Portanto, a Muito bem. reabilitação é absolutamente essencial. A promoção do exercício físico é essencial na prevenção primária. Muito bem. Eu espero que estou certo que esta comunicação despertou interesse e elucidou de algumas áreas onde os enfermeiros poderão ter um papel ativo e criar projetos diferenciadores, seja na reabilitação, seja na identificação precoce, e seguramente os colegas que quiserem saber mais poderão contactar-nos, procurar o site do serviço e encontrarão os e-mails da unidade coordenadora funcional, poderão sempre contactar-nos para promover parcerias, estamos sempre abertos a isso. Qualquer iniciativa que queiram ter nesta matéria, junto das vossas equipas multiprofissionais, eu não estarei nas melhores condições para vos ajudar a encontrar informação, mas a equipa de enfermagem é dinâmica, é empenhada e terá seguramente muitíssimo prazer nisso e eu ajudarei em tudo aquilo que for necessário. Portanto, venham daí ideias que nós estaremos disponíveis para ajudar. Antes de passar a palavra ao enfermeiro Ricardo Matos, queria relembrar a todos que dentro de aproximadamente um mês teremos novamente connosco o professor Pereira da Silva para falar de um tema que lhe é, eu arrisco dizer, ainda mais caro, que é a promoção da felicidade através dos cuidados e em que tem utilizado para isso a fibromialgia como um estudo de caso de como isso pode ser aplicável. E lá está, não só a essas pessoas, mas também na nossa prática. Portanto, fiquem atentos, esse evento irá ser divulgado de seguida. Ricardo, queres fazer algum comentário, nomeadamente à questão da organização ou da falta dela, ou outro que te pareça bem? Sim, obrigado, Ricardo. De facto, como o professor tem vindo a referir durante a palestra, nós temos, na verdade, um grave problema de governance, que depois, claro que encaixa nas várias dimensões do nosso sistema de saúde. Temos uma estrutura de governance profundamente dependente dos ciclos políticos, e de facto isto tem vindo a ter, e tem aqui em qualquer país do mundo democrático que viva de ciclos políticos, portanto, torna-se refém dos interesses instalados e isso, na minha opinião, é um problema do nosso Sistema Nacional de Saúde. Nós temos agora, que estamos em campanha eleitoral, obviamente temos vindo a ouvir muitos dos nossos putativos candidatos a Primeiro-Ministro falar muito, portanto, dos sistemas de saúde, mas eu penso que ainda não existe a consciência plena da correlação entre a saúde, os estados de saúde da população, e o efeito socioeconómico de uma sociedade. Esta correlação, infelizmente, os nossos políticos ainda não têm consciência dela, da mesma forma que os profissionais de saúde e a população ainda não têm consciência desta doença silenciosa e do impacto que ela tem. De facto, um custo económico anual de cerca de 1 bilhão de euros em termos de tratamento direto, e não estamos aqui a contabilizar, penso eu, porque é difícil de quantificar economicamente o custo familiar, o custo pessoal, o custo psíquico e o custo em toda a cadeia de valor de uma consequência trágica que é uma fratura da anca, por exemplo, e toda a sua dependência posterior dessa pessoa, não só em todo o mercado de trabalho, mas também depois toda a influência que isso vai ter no seu círculo familiar. Eu salientava duas áreas que eu penso que os enfermeiros podem ter aqui um papel importante, não diria determinante, mas muito importante na prevenção e na promoção de comportamentos saudáveis. Logo, o primeiro, a sensibilização para esta doença e para a necessidade de implementação das medidas gerais. Portanto, isto diria que é transversal, portanto, a todas as áreas da saúde, como o professor aqui salientou e, portanto, muito bem. E eu penso que aqui, neste pequeno aspecto, pequeno, entre parênteses,
os enfermeiros podem ter um papel determinante naquilo que é a identificação precoce do problema e o reencaminhamento para o profissional adequado, neste caso, o ortopedista, o reumatologista, portanto, o médico de família, portanto, o respectivo médico, para conseguirmos ter aqui acesso ao respectivo tratamento. E depois, uma outra dimensão absolutamente crucial, por aquilo que eu também aprendi hoje, é aplicar a escala a Frax e, portanto, a todos os doentes. E eu penso que, tendo o SNS, vou aqui ignorar, e mal, porque podemos também falar nele, mas de um ponto de vista, se calhar, mais fácil, olhando para as 21.000 camas que o nosso SNS tem, podemos, de facto, constituir aqui um procedimento simplificado de aplicar esta escala a todos os doentes que estão internados no nosso SNS. E, honestamente, não me parece uma etapa, ou melhor, não me parece um processo de difícil implementação. E, portanto, eu aceitava aquele desafio que o professor há pouco nos provocou, de encontrar alguém que consiga perceber o impacto positivo que estas duas medidas podem ter em toda a cadeia de valor da saúde em Portugal. E, portanto, eu vou aceitar esse desafio, professor, e vou-me empenhar para termos um teste piloto num hospital da região centro, constituindo uma equipa multidisciplinar para garantir que todos os doentes que são internados é-lhes aplicada esta escala e, portanto, mediante o resultado, seguimos aquele fluxograma que o professor aqui demonstrou. Eu acredito, e aquilo que foi hoje aqui, portanto, partilhado e tem por bases científicas, portanto, não há aqui forma nenhuma de nós duvidarmos daqueles dados, eu estou seguro que vamos atingir uma performance muito positiva, económica, e mais uma vez podemos aqui, professor, permita-me que puxe um pouco aquilo que tem sido a nossa grande luta nos últimos anos, que é a defesa de um reequilíbrio das equipas multidisciplinares com a implementação rápida das dotações seguras em enfermagem, porque de facto Portugal tem o pior rácio da OCDE por 1000 habitantes, de enfermeiro por 1000 habitantes, e toda a evidência científica internacional aponta para consequências drásticas, não só em termos de qualidade de vida da nossa população, como também nos ganhos em saúde e resultados em saúde. E, portanto, isto encaixa também neste parâmetro específico, porque, de facto, necessitamos ter equipas bem dotadas para conseguirmos trabalhar todas as dimensões da saúde em Portugal. Esta, especificamente, eu penso que, com relativa facilidade, conseguimos implementar uma equipa que fica dedicada, motivada para conseguir ganhos em saúde nesse hospital, e depois seguramente podemos expandir e seguramente teremos no Ricardo, na Andrea, que o professor hoje aqui tanto elogiou, e nós seguimos muito de perto o trabalho dela e, portanto, não sei se ela está online, mas acredito que sim. Aproveito para parabenizá-la por todo esse trabalho que ela desenvolveu ao longo dos últimos anos e que hoje nos permite ter uma visão nacional, porque isto muitas vezes é muito difícil e vamos buscar, aliás, até diria mais, tem sido um obstáculo à consciencialização política do estado da saúde em Portugal, porque não temos muita evidência científica da realidade portuguesa. E, portanto, ouço muitas vezes os políticos dizer, ok, mas isso é baseado no sistema de saúde holandês ou inglês, e, portanto, aqui é um pouco diferente e, portanto, não há dados, eu não me preocupo. Portanto, neste caso específico não, os dados existem, as escalas estão traduzidas e classificadas para Portugal, portanto temos aqui todas as ferramentas, como o professor aqui deixou muito bem explícito naquela segunda linha, portanto todas as ferramentas estão disponíveis, falta realmente aqui definirmos uma estratégia e portanto, professor, terá na Ordem dos Enfermeiros, portanto, um parceiro ativo cada vez mais, se já o éramos, eu quero sê-lo muito mais ativo na promoção desta patologia de facto silenciosa e tem um impacto muito negativo na qualidade de vida dos nossos idosos. E relembro que o envelhecimento é de facto um flagelo, visto da forma como os políticos o veem, é um flagelo português. Portanto, ou temos a capacidade de transformar o nosso idoso num ativo que faça produção de conhecimento e que ainda continue a dar à nossa sociedade a tudo aquilo que deu em anos passados, ou de facto temos que repensar rapidamente todo o nosso estado social
eu gostaria mais de optar pela primeira solução, de olharmos para o envelhecimento como um ativo imprescindível do nosso país. Portanto, professor, da minha parte e da parte da Ordem, agradecer-lhe imenso a sua disponibilidade. Foram 2 horas de grande conhecimento, eu pelo menos saio muito mais rico e motivado para continuarmos a trabalhar juntos. Um abraço forte, Ricardo, muito obrigado pela tua moderação, sempre com grande elevação. Desejo-vos tudo bom e até breve. Obrigado, Ricardo. E boa noite a todos. O professor está mute. Tem um último comentário. Sim, queria só agradecer a vossa hospitalidade, agradecer também a todos os que estiveram connosco. Eu sinto-me muitíssimo orgulhoso e satisfeito e recompensado por termos mais de 430 pessoas que nos acompanharam ao longo desta conversa e ficarei muito, enfim, esperançoso de que possa ter sido útil no sentido da vossa prática e também da inspiração para que façam atividades e iniciativas que deem sentido à vida. O nosso serviço tem por lema promover felicidade mediante cuidados da excelência e entendo que a excelência dos cuidados que damos é também uma condição importante para a nossa própria felicidade. E, portanto, sejam felizes. Excelente forma de terminar. Boa noite a todos e sejam felizes. Tudo bom. Muito obrigado.